Fala aí pessoal, Manuel Cerqueira, sócio Academy Banco. Hoje o papo é sobre PJ, segmentações focadas em empresas, e eu quero falar com vocês aqui sobre minha percepção que eu tenho desse mercado e trazer com muito carinho aqui, assim, dedicação total, o que eu, pesquisando quase um ano aí para falar sobre esse assunto, posso apontar como 7 principais atrativos para você trabalhar na PJ em 2024. Então se você quer fazer carreira na PJ, entender um pouquinho mais sobre os segmentos que são focados em empresas, se liga nesse vídeo que ele tá demais. Galera, vamos lá. Segmentação PJ. O que significa isso na prática? São os segmentos que os bancos, cooperativas, corretoras têm focado em atender grandes empresas. Então, são basicamente ali, né, tem as divisões macro e as micro. Então, eu tenho o varejo, que no caso da pessoa física é o varejo. Na PJ, eu tenho subsegmentações do varejo, porque eu não posso atender da mesma maneira, por exemplo, no caso do Itaú, que tem ali o varejo com faturamento até 50 milhões. Eu não posso atender o cliente que fatura 600 mil no ano, que está no segmento empreenda, que é o primeiro segmento ali de entrada do banco, como eu tenho uma pessoa que fatura, uma empresa que fatura 48 milhões, que está ali quase já nos 50 milhões, que é a faixa, né, de corte, para ela se tornar um middle market, já no segmento atacado, que são grandes empresas, já sendo atendido pelo Itaú BBA, que é o banco de atacado. Então, eu não posso atender, como eu faço na pessoa física, varejo. Na PJ eu tenho varejos, né, então, e depois do varejo eu tenho ali o atacado, tem middle market, né, que é o segmento ali intermediário, de empresas médias e já grandes, e tem o segmento corporate banking, que aí eu tenho vários subsegmentos, né? Large, ultra large, que são contas de grandes empresas. Alguns bancos têm a régua de faturamento para ser um corporate 200 milhões de faturamento, como o Santander, se não me engano. O Bradesco e Itaú são 500 milhões. E tem alguns bancos que são bancos focados somente no corporate banking, como por exemplo é o Banco BV. Então são grandes empresas. Tem empresas com contas globais, há grandes indústrias, enfim, varejistas, comércio, tudo que você fala de grandiosidade no segmento PJ é atacado. E qual que é a grande vantagem, gente, de a gente olhar o segmento PJ em relação a outro segmento? Eu separei esse vídeo porque muitas pessoas me perguntam, LinkedIn, Instagram, e tem ali uma total um desconhecimento, talvez, uma deturpação da realidade que separa entre PF e PJ, né? Então vamos lá. Primeiro ponto de todos, as vagas da PJ estão por todo o Brasil. Primeiro ponto que você tem que se atentar. Todos os estados, regiões do Brasil têm vagas para PJ. Por quê? As empresas que precisam daquele agente financeiro para fornecer um capital de giro, um recurso para isso, para financiar crescimento, para oferecer uma solução de meio de pagamento, para dar aquela maquininha que a pessoa vende ali recebendo do cliente final. Essas empresas, elas precisam e elas têm que ter sempre um agente físico, presencial ali próximo a elas, para poder ter esse relacionamento próximo. Então, gente, não existe uma praça no Brasil que não tenha uma vaga para o mercado financeiro focado no segmento de empresas, seja em banco, seja em cooperativa, tá? Então, o foco das empresas ele é bem diferente da pessoa física, porque eu tenho plataformas que atendem muitas vezes ali um cliente à distância, isso acontece na PJ também? Acontece, mas o foco principal das PJs é estar em loco, visitando. Eu tenho a plataforma, só que eu tenho a visita, eu tenho ali a ida presencial a campo para poder realmente entender o cliente. Por exemplo, quem trabalha com um cliente que tem o faturamento vindo do água, precisa estar no campo, precisa colocar o pé ali no solo, sentir, por isso é tão diferente assim de cara, né? Essa realidade da pessoa física e jurídica e essa característica dos empregos serem muito mais pulverizados, você vê pelo LinkedIn. Coloca hoje lá Sicredi, Sicobi, coloca os bancos mesmo, e Itaú, Santander, e dá uma busca nas vagas. Vocês vão ver regiões, que são regiões que assim, poxa, muitas vezes, principalmente pelas COPs, né? Regiões que você nem imagina que tem vagas ali para iniciantes, pessoas que têm experiência, por isso a PJ é tão interessante, tem vaga para todo lugar do país, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, as modalidades de vagas que podem te contratar. Quando eu falo da pessoa física, fico ali os bancos, tem um banco digital. Agora, quando a gente fala das empresas, eu tenho uma enormidade de atuações. Por quê? Eu tenho os bancos, bancões, Bradesco, Itaú, Santander, enfim, Safra, Caixa, Banco do Brasil, que trabalham PF-PJ. Eu tenho os bancos digitais que atendem PF-PJ. Eu tenho as cooperativas que atendem PF-PJ. Mas eu tenho aqui alguns nichos de empresas que são focadas na PJ. Então tem os bancos médios, por exemplo, Banco BV, Sofisa, Daicoval, Paine, ABC, Rabobank, são bancos focados master na PJ. São bancos que, se você for atender a pessoa física, você não tem atuação ali. Então, olha como de cara o volume de vagas começa a ficar mais atrativo, porque eu tenho mais players que possam me empregar para trabalhar na PJ. Tem as FDICs,
que são empresas que são muito bacanas também num contexto de atender clientes ali numa oferta de crédito mais específica, soluções ali que são soluções que muitas vezes o cliente que está hoje já um pouco comprometido no mercado dos bancos, que ele vai buscar vai fazer dívida no mercado através de soluções ali diferentes. A FIDIC, ela é um grande propulsor desse mercado também das PJ, principalmente no middle market. Então você tem ali FIDICs, bancos médios, como instituições que dão exemplo, como as vagas da PJ são muito mais volumosas que outros segmentos. Então eu tenho mais regiões, tenho mais modalidades de vagas e nem muito mais casas que podem me contratar. Então você começa a entender um pouco do cenário que faz a PJ ser tão atrativa. Terceiro ponto, salário. Não tem como eu falar de salário. As remunerações em middle market e corporate banking são muito maiores do que a pessoa física. Quando a gente fala de áreas como investimentos, private, wealth, legal. Na PF você tem um mar de oportunidades. Lembrando que private e wealth já estão no segmento atacado também, tá? E a gente fala da PJ, o varejo da PJ já remunera muito bem. Se você mora em região do agro, nem se fala. Mas quando você vai oficialmente para o middle market e para o corporate dentro do atacado, você tem bonificações muito maiores que na pessoa física. Então, financeiramente falando, os bônus são muito atrativos. Mais um ponto faz a PJ ser também mais atrativa que a PF, tá? Para você fazer carreira em 2024. Quarto ponto. Gente, esse é um ponto assim que eu falo, cara, é intangível, mas assim, ele é muito importante, que é o ganho intelectual. Você na PJ, você aprende coisas que são muito incríveis. Imagina você trabalhando com um cliente ali, produtor rural, você está fazendo uma célula de crédito, você está fazendo uma operação estruturada de câmbio com ele, está, enfim, defendendo com o teu crédito uma proposta, defendendo um parecer, fazendo uma visita em loco, defendendo porque você acredita de fato no cliente, pegando o balanço, o balancete, pegando ali um indicador para você poder, enfim, pegar o material para criar uma argumentação para a tua área de crédito, enfim, conceder um crédito que você acredita. Então, o ganho intelectual da PJ, ele é absurdo, ele é muito bom, porque faz você se desenvolver, você tem portas de saída, você tem ali, enfim, uma rotina que é uma rotina muito menos desgastante e ela é mais provocativa. Então, esse ganho intelectual é o quarto ponto, e ele é acompanhado, junto com o ganho intelectual, na minha percepção, da consequência, né, que é uma rotina muito melhor, né, e você vai ter desafios que são desafios que se renovam todos os dias. Então, a rotina da PJ é uma rotina muito mais sênior, e esse é um dos pontos principais, tá, que eu trago para você como a PJ ser o grande objetivo para a tua carreira nesse ano agora. Outro ponto, ele é um mercado que, o quinto ponto que eu quero trazer, é um mercado que é um mercado mais simples até de você compreender do que é na PF. Por exemplo, certificações. Na PJ eu posso cravar, certificações não é o peso maior que você deve colocar para você se qualificar e buscar destaque. Claro que você deve ter. Você tem ali nos bancos cooperativas a CPA 20 como regulatória, alguns aceitam a CPA 10, enfim. Mas você tem também, gente, o conhecimento que é exigido, ele é muito claro, que o conhecimento prático daquilo que você está vendo no dia a dia. A certificação da PJ, ela tem um peso regulatório. Você tem alguma distinção? Claro que você tem, porque você pega, por exemplo, tá? Quem trabalha em escritórios de investimentos focados na PJ, que tem uma realidade bem diferente de quem trabalha em escritórios focados na PF. Você vai ter que lidar também com um cliente que é um perfil private, que é um perfil de alto investidor, que é o sócio, CFO dessa empresa. Então, você tem que ter certificação, você tem que ter conhecimento. Mas a briga ali é diferente, o jogo não é de certificação. O jogo é se aprender a prática de crédito, por exemplo. Crédito, soluções de cash, de câmbio comics, que são produtos muito mais complexos. Quando a gente fala dessa diferença entre varejo e atacado, entre PF e PJ, por exemplo, quem fala de câmbio na pessoa física, eu estou falando de um produto que ele tem algumas ali variações. É um casal que pega uma moeda estrangeira para visitar a Disney com a família, troca dólar, leva um cartão internacional, faz ali uma remessa para um filho que estuda no exterior. Agora, na PJ, você tem ali centenas de linhas, ramificações de produtos que são de câmbio e comércio exterior. Ou seja, é muito mais profundo, muito mais denso. Entende como tem alguns ganhos que não podem ser tão mensuráveis ou tangíveis, mas que eles são assim, muito significativos? Concorda comigo? Né? O sexto ponto, gente, é um ponto que, assim, ele é meio que eu falo para vocês que ele é um pouco difícil de trazer para vocês na real, porque eu quero trazer um novo nicho de vagas que ele não tem na PF, ou até tem também, mas que as pessoas vão ter mais dificuldade de encontrar. Tem no private, talvez, que são as vagas relacionais, que não são vagas comerciais e que também não são vagas back-office. O que eu quero dizer com isso? Você que me fala, Ronaldo,
eu quero muito trabalhar num banco, mas eu não tenho ali, poxa, ideia se eu tenho foco comercial, se eu tenho aptidão para atender o cliente final. E de repente você tem aptidão, mas você não quer vender produto como capitalização, ou então produtos que não são produtos sofisticados. E você pode, dentro de uma segmentação PJ, você pode trabalhar sendo o braço direito de um banker, de um officer, que é quem tem um contato com o cliente, fazendo um relacional, ou seja, atendendo o cliente que já é dele, sem ter que prospectar, sem ter que ter uma meta de vendas oficialmente. Eu falei agora há pouco dos escritórios de investimentos, né? Então você tem que ter o entendimento dessas diferenças, porque no quinto ponto eu falei, a certificação é muito mais fácil entender a PJ. Eu não tenho que ficar que nem um louco atrás da certificação, tem que ter conhecimento prático daquilo que é dia a dia, que é o crédito, que são os produtos, né? Então aí entra, né, traga para esse ponto, porque esse conhecimento que você vai adquirir, que é um conhecimento que é muito óbvio, é o que você tem na rotina. Eu não tenho que correr atrás de certificação, sendo que o que o mercado me pede no dia a dia, o cliente me pede, é conseguir ver um balanço de uma empresa e ajudar no crédito, ter uma visão mais consultiva, holística, compreender a visão macro do negócio, do setor, do cliente, do meu banco. Tudo isso daí que eu trouxe no ponto 5, que é como nós devemos nos qualificar, que é a qualificação que a PJ te traz, ela te abre muito mais portas, e ela é muito mais simples e muito mais madura do que na PF. Esse é o causador do ponto 6, que é exatamente isso, você poder trabalhar em funções não comerciais. Se eu tenho um preparo que é muito mais profundo, muito mais completo, muito mais denso, eu vou naturalmente abrir portas de atuação que eu não teria se eu tivesse um conhecimento raso. Por isso, a PJ, o ambiente PJ em si, ele me força a me desenvolver de uma maneira muito mais sênior, e esse meu conhecimento desenvolvido me abre carreiras ali em funções não comerciais. Existem várias funções não comerciais, seja no back-office, ou seja, que nem eu falei, essas vagas que são suporte ao negócio, suporte relacional, que até existem na PF, elas existem muito na função, por exemplo, do Daily Banker, no Private, existe bastante, mas na PJ é muito mais comum. O Officer, que é o gerente PJ do Middle Market, ou o Corporate Banker, ele está focado em trazer negócio, e o assistente ele é muito mais operacional, ele é braçal, ele aprende muito do processo, da operação, ele põe a mão na massa, ele desenvolve a aptidão comercial por conta do relacionamento, mas ele não vai ser cobrado de metas necessariamente, porque o foco dele é dar fluidez para o atendimento, para o relacionamento, tá? Sétimo ponto e último ponto que faz a PJ ser um grande segmento para você buscar carreira nesse ano agora. Ele tem um nome, é um nome que você que me acompanha aí deve estar bastante já habituado, é o fator agro. Sim, na pessoa física você atende agro também, até porque o agro, ele, por exemplo, o Itaú BBA, ele optou algum tempo atrás em colocar tudo que é agro dentro do atacado, beleza, mas não é sempre assim. Existem muitas instituições, e dentro do BBA também acontece isso. Tem muita transação que é feita no agro na pessoa física. Nós estamos aqui num país com 200 e uma vai cacetada de milhões de pessoas, nós temos aqui um país com várias realidades. Então, quando eu falo de Centro-Oeste, por exemplo, eu tenho muito mais vagas no agro do que eu vou ter em São Paulo. Interior de São Paulo tem muita vaga, mas na capital, obviamente, eu não vou ter vagas no agro para o officer, para o banker. Eu vou ter aqui estruturas que atendem o agro, mas quem está vivendo o agro, prospectando, é quem está dentro daquela região em que o agro acontece. Por isso que é importante nós entendermos que assim, gente, esse último ponto aqui é um ponto que ele deve ser compreendido como o PIB nosso é um PIB extremamente dependente do agro. O agro, ele faz que as pessoas tenham que se qualificar de uma forma bem diferente, não é a forma tão habitual de se desenvolver. Então você tem que ter conhecimento da PJ, e na pessoa física você tem muita gente que usa o agro na PF, você tem que ter entendimento do cliente, de produtos, mas você tem que ter a realidade do campo dominada, você tem que conhecer o campo também. Então, legal, Ronaldo, eu atendo agro. Tem cooperativas que atendem PF e PJ junto, tem produtor que não tem CNPJ, é a nossa realidade. O Brasil é um Brasil com vários Brasis dentro, então eu vou ter que me adaptar, os bancos se adaptam. Nem todo mundo vai ser PJ, mas quando a gente fala de agro, eu tenho que entender o fator cliente, seja ele PF ou PJ, eu tenho que entender os produtos que são específicos do agro, que aí no caso estão na PJ, que são produtos mais complexos, e eu tenho que entender o campo, a realidade. Eu não posso atender o cliente sem conhecer o dia a dia dele. Eu tenho que ter um mínimo conhecimento sobre, enfim, uma safra, uma entre-safra, o que é um silo, o que é uma secagem de grãos, como que esse cliente produz, o que é uma operação de barter,
enfim, gente, eu preciso compreender o básico, o que é um custeio, o que é um plano safra, eu preciso entender tudo isso. Por exemplo, no nosso MBA PJ nós trazemos isso, eu tento trazer conteúdos também falando sobre, porque no agro você tem ali o fator campo, que é muito importante. Você precisa entender para ser um consultor daquele cliente. Um consultor para ele tomar o crédito certo, para você blindar a tua instituição de riscos. Por exemplo, você vai ter que colocar numa condicionante de crédito ali para defender uma proposta que teu cliente quer, enfim, uma mudança de fertilizante para ele, porque o banco entende que aquele fertilizante vai fazer que ele tenha menor risco de ter uma perda de uma safra, enfim. Existem muitas peculiaridades no agro. Só que tudo isso daí, gente, estou falando de forma assim técnica, mas o agro ele tem funções de início. O agro ele é uma máquina de fazer dinheiro. Então o PIB nosso, não à toa, ele é muito sustentado pelo agro. E quando a gente fala sustentar o PIB, não é simplesmente sustentar o PIB em números não, tá? Mas em expectativas também, porque daqui em diante, com a tecnologia cada vez mais presente e patrocinada pelos bancos muitas vezes, você vê os bancos ali investindo em energia renovável, tudo mais, tudo que envolve o ecossistema, o agro é a bola da vez. Isso, tá? Vale para os bancões. Isso vale para os bancos públicos também, né? Bancos públicos vale para os bancos digitais, para os bancos médios, BC, BV, que olham muito o agro, para as cooperativas que nasceram no agro e estão hoje em todos os lugares, mas que são, obviamente, fortíssimas prioritariamente no agro, e nós temos também ali as corretoras, que antes estavam ali focadas simplesmente no investimento, no mercado de capitais, e que hoje elas estão caindo com muita força no agro, porque elas trazem soluções completas. Então a XP, que abriu ali o Banco Atacado, ela atende hoje o cliente com produtos que antes não existiam, com uma corretora, e ela deixou muito claro que o agro é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes frentes para ela, BTG, crescerem, serem cada vez mais competitivas ali parelhas, né? O Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e Santander. Não à toa você vê o resultado do BTG XP crescendo a cada ano, eficiência financeira absurda, e muito disso tem a mão do agro. Então, o fator do agronegócio na PJ, ele é um fortíssimo propulsor. Vai no LinkedIn, você vai entender um pouco do que eu estou falando. Pesquise notícias recentes do Bradesco, do Itaú, Santander, você vai entender que esse ano agora, eu trouxe inclusive no Instagram aqui algumas spoilers de Bradesco, Itaú e Santander em relação ao agro, coisa de bastidores que o mercado nem soltou ainda, eu coloquei no Instagram porque esse é o ano da PJ e esse é o ano do agro principalmente. Se prepare, estude em crédito, certificação é a regulatória, CPA 20. Inclusive, vem uma outra novidade bem legal também sobre certificações para o agro, trago em primeira mão logo no Instagram, mas por hora, regulatório CPA 20, foquem no crédito, foquem na prática, estudem o que acontece nesse mundo dos commodities, dos produtos ali que são produzidos pelo agro, que você tem, os indicadores são fundamentais, vá visitar, vá conversar, tem vários eventos presenciais que são incríveis do agro, para network, para você conhecer pessoas que estão hoje nos bancos de atacado, cooperativas, se apresentar. Mergulhe no agro, porque esse fator agro é o 7º ponto, talvez o ponto que faz ser mais interessante ainda o segmento PJ para você que quer brilhar muito na carreira em 2024. Então espero ter gerado valor, espero que esses 7 pontos abram um pouco a mente de vocês em relação aos próximos passos da carreira, seja você do mercado financeiro ou ainda não, e eu quero que você também deixe aqui teu like, teu comentário, se inscreva aqui no nosso canal, que está crescendo bastante graças a vocês, e acompanhe, porque sempre que vocês tiverem alguma dúvida, com toda certeza aqui no nosso canal do YouTube, você vai ter algum conteúdo exclusivo, específico do MBanco, para te responder aquelas questões que só nós conseguimos responder. E também tem Instagram, tem o LinkedIn, contem muito com a gente, que o nosso compromisso com vocês é gerar valor. Eu espero que tenha feito isso nesse vídeo. Pessoal, estamos juntos, até mais, e mande esse vídeo para uma pessoa, de repente, que você quer que ela faça carreira no agro, na PJ nesse ano agora, e depois você me chama no Instagram para contar o que essa pessoa disse para você. Tomara que possa abrir a mente, de como eu tenho aberto de muitos, para esse mundo maravilhoso que é o agronegócio e o mundo PJ. Estamos juntos, pessoal. Até mais!